a partir do versos 1. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleciam contra Israel e, por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam e acampavam em Israel, e destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois vinham com seu gado e suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podia contar a eles nem os seus camelos, e estavam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, diga, clamaram ao Senhor. Quantos filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas? O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e eu os livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei, e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não adorem outros deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à voz de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a direção do Senhor nessa noite, que assim o Senhor nos fale de uma forma poderosa e clara aos nossos corações, para que nós venhamos, meu Deus, voltar aos nossos lares com uma palavra no coração, com um riso nos lábios, meu Deus, com a certeza da vitória de que o Senhor é conosco. Fala conosco, Senhor, para que nós não venhamos voltar cabisbaixo para a nossa casa, cheio de dúvidas, de incertezas, mas que nós venhamos, meu Deus, voltar para os nossos lares, com a convicção de que o Senhor é conosco, porque assim diz o Senhor, que o Senhor vai estar conosco em todas as lutas, em todas as batalhas, e não só numa luta ou batalha, mas para todo sempre, assim diz a palavra, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, meu Deus, faz assim para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, pois és digno de toda honra e toda glória. Assim nós te pedimos, ó Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, graças a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Amém, amém. Glória a Deus. Hoje é ceia, hoje é dia de renovar a aliança, né? Glória a Deus. Dentro desse contexto aqui de Juízes, que fala de Gideão, no capítulo 6, a partir do capítulo 6, onde Deus levanta um profeta para falar com Gideão. Mas o que me chamou a atenção dentro desse contexto de que Gideão é chamado para liderar uma conquista, para ocupar um território que eles não estavam ocupando,
E eles estavam vivendo uma situação de 7 anos de opressão. Eram 7 anos de opressão. Mas porque Israel estava sendo ameaçado, roubado, massacrado, saqueados por um povo que Deus já tinha os vencido. Como pode isso acontecer? Mas aconteceu. No capítulo 9 ele diz assim: eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores, e eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Ou seja, Deus fez tudo isso pelo povo de Israel. E colocou ele, e Deus pediu que eles não adorassem o Deus dos amorreus, que era o Deus daquele povo que habitava ali. Mas o povo de Israel, aos poucos eles foram se dando, né? Aos poucos eles foram deixando de adorar o Deus de Israel. Aos poucos, sem eles perceberem muito. Quando eles foram perceber, eles já não estavam mais em uma veia profética. Eles deixaram de adorar, de cultuar o Deus que deu livramento a eles. E aí agora eles estavam adorando outros deuses. E aí Deus olha para esse povo, para essa nação de Israel e diz: mas rapaz, eles não perceberam o livramento que eu dei? Livrei das garras do Egito, da escravidão do Egito, e todos os outros povos que tentaram oprimir, eu os venci todos, e colocou eles na terra e disse: essa terra é de vocês, vocês vão agora plantar, vão colher, vão prosperar, vocês vão ter paz nessa terra. Até aí tudo bem, mas aí com o passar do tempo eles foram rejeitando Deus, eles foram esquecendo daquilo que Deus tinha feito, e começaram a viver uma vida muito natural, uma vida muito sem compromisso com Deus de Israel. E aí no versículo 1 ele diz assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Aqui se explica por que muitas vezes a gente é atropelado por situações, a gente não consegue prosperar, e tudo que a gente consegue minar, de repente vai embora. Pelo menos dentro desse contexto, fica muito claro que quando eu paro de adorar a Deus, eu fico sem blindagem, eu fico sem proteção. E uma vez sem proteção, o inimigo tem uma legalidade para entrar na minha vida e causar danos. Nós não estamos na época de Gideão, porém nós vivemos a mesma realidade, onde o povo de Deus muitas vezes começa a perecer. Por quê? Porque esquece dos milagres que Deus fez, esquece da libertação que Deus fez, e aí vem a opressão. Por quê? Porque nós mesmos, uma vez deixando de reconhecer, nós damos legalidades ao inimigo, para que ele tenha acesso às nossas vidas. E aí vem as opressões. E aqui estava o povo que estava liberto, e agora está vivendo uma opressão. E essa opressão não foi um dia, não foi 2, foi 7 anos. Tudo que Israel plantava, os medianitas iam lá e saqueavam. Eles ficavam só esperando, deixa eles plantar, deixa eles cultivar. Quando estava próximo de colher, os medianitas chegavam. Bora colher a minha safra. E levavam tudo, ao ponto de que eles passavam até fome.
porque a alimentação da população era levada, era saqueada. Simplesmente porque o povo deixou de adorar a Deus. Eles pararam a adoração e eles começaram a dar atenção a outros deuses. Eles começaram a valorizar mais as outras coisas do que Deus. Às vezes a gente não troca Deus por outro Deus, mas às vezes a gente troca Deus por coisas. Onde as coisas têm mais valor do que Deus na nossa vida. Onde a gente dá mais atenção a coisas, a outras coisas do que o próprio Deus. E aí quando está na peia, tenta arrumar uma multidão de desculpas para justificar as suas falta de conquista, né? As suas derrotas. No entanto, não está difícil de entender que dentro desse contexto aqui, muitas vezes a gente vive essa realidade. Às vezes a gente não vai lá e diz assim, o meu Deus é esse aqui agora. Você não diz consciente, mas inconsciente você para de adorar, para de buscar, para dar atenção a coisas, a outras coisas, que não é mais importante do que Deus. Mas muitas vezes nós damos mais valor a essas coisas. Vocês estão entendendo, né? Tá. Diga essa palavra. É para mim. Não é para o irmão que faltou, é para mim. Então é assim que o mundo espiritual se move, irmão. E nós precisamos ter esses cuidados. Porque é muito perigoso para nós cristãos que conhecemos a Deus, conhecemos o seu poder, conhecemos o seu mover de uma forma muito clara, né? Quantas experiências, e de repente a gente começa, pastor, não deu. Eu fui fazer isso. Por quê? E aí são tantas coisas, e quando você vai parar para fazer uma autoanálise dessas coisas, você percebe que todas elas foram pretextos para você não adorar a Deus. E pastor, qual é o perigo? Bem, o povo de Israel passaram 7 anos na peia, e tudo que plantavam o inimigo vinha e roubava. Quem assistiu aquele filme das formiguinhas? Eu não lembro qual era o nome. Como é o nome daquele filme das formiguinhas? Que a formiguinha passava o inverno todinho, toneladas de alimento, e aí vinham os gafanhotos. Muito bem, formiguinha. Vocês já assistiram aquele filme? Quem já assistiu? Sério? Das formiguinhas. As formiguinhas trabalham o inverno inteiro. Quem é que vem colher? Os gafanhotos. E eles vivem debaixo de um jugo, elas têm medo. Aí uma formiguinha, olha, um dia, parece até que eles se inspiraram em Gideão. Eu acho que o criador daquele filme, ele olhou e disse assim, tá aqui uma história, vou já fazer esse filme. E fez muito sucesso. Eu acho que eu assisti umas 3 vezes. Né? É muito interessante. Quem não assistiu, assista. Quem não assistiu faz assim, esse filme. Ixi, todo mundo Jeová, só o Jeová que não assistiu. Ixi, Jeová. É a Marcileide lá atrás também. Assista, viu? Viu, Aurélio? Assista, porque tem uma lição. E você vai ler esse contexto de Juízes 6, na chamada de Gideão, e você vai entender. Eu estava estudando e Deus lembrou do filme. Eu digo, rapaz, tu lembra do filme? É a mesma coisa. E de fato, né? Aí se levanta lá uma formiguinha, a menor, tinha força nem de voar, né? A menorzinha da tribo, e aí ela começa a se revoltar com toda a situação, e até que um dia eles vão vencer os gafanhotos, né? Eles dão uma pisa nos gafanhotos. E não é muito diferente dentro desse contexto aqui que a gente está hoje, explanando aqui para a igreja, né?
a gente vê que quando Deus foi até Gideão, tinha um complexo de inferioridade. Gideão se achava o menor e ainda tinha um sentimento de que Deus não estava olhando para eles. Poxa, era 7 anos de peia. Deus não protegia eles. Imagina, tu passa o dia trabalhando, aí tu vai chegar lá com a quentinha e está lá o gafanhoto. É meu. Aí tu vai dormir com fome, vai trabalhar de novo, quando chega com a quentinha, é meu. Imagina uma situação dessa, irmão. Imagina, dá para entender. O povo estava dentro desse contexto miserável. Eu digo, meu Deus, mas por quê? Por causa da idolatria. Simplesmente porque o povo desviou o coração do Eterno. E aí eles começam a padecer. Começam a sofrer. Começam a viver debaixo de um jugo opressor. Só que eles começam a clamar. No versículo 6 ele diz assim: e assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Eles estavam debilitados. A palavra debilitado é fracos, sem força, sem estrutura, sem plano, sem nada. Eu não sei se você teve a experiência de, alguém aqui teve uma experiência de, quem pegou Covid aqui? Mas quem pegou o Covid assim na sua, que não foi só o nariz, foi mesmo cama. Eu passei 15 dias. E depois dos 15 dias, parecia que eu tinha ressuscitado ali. Só um endereço. E eu digo, meu Deus, eu não tinha força para andar direito, irmão. Eu, quando comecei a vir pregar, eu me cansava só em falar. Assim estava o povo, tão debilitados que eles não tinham força. É o contexto, ele está dizendo que eles estavam debilitados com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram. A formiguinha, né? Digo, nós não aceitamos esse negócio aqui não, Senhor. Por favor, 7 anos. Não dá para aguentar mais um ano. Se a gente virar mais um ano, a gente morre. Porque nós já estamos fracos, derrotados, sem nenhuma estrutura. E aí, nós falamos aqui sobre clamor quarta-feira. Quem estava aqui? Um clamor chama a atenção de Deus, irmão. Seja lá qual seja o contexto, quando a gente clama, a gente consegue a atenção de Deus. E o povo clamaram, irmão. Eles clamaram ao Senhor. Aí no versículo 7, quanto aos filhos de Israel clamaram, ou quando os filhos de Israel, e quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, estavam debilitados, fracos, não tinha mais como lutar, não tinha mais comida, porque eles não conseguiam. Aqueles que eram inteligentes, como Gideão, ele conseguia malhar o trigo num lagar, numa tigela. Quando eu fui em Israel, eu não vi uma inteira, mas eu vi 80% de uma, porque ela estava danificada, né? E como se fosse uma caixa d'água dessas de fibra, de mais ou menos 1000 litros de água, feita de louça, né? De barro. E era o lugar onde eles massavam a uva para fazer o vinho, mas estava sendo utilizado para malhar o trigo. Gideão estava ali, porque ele tinha que fazer escondido. Se ele fizesse a céu aberto, alguém visse, olha, tem um ali já cuidando do trigo, vamos lá buscar, né? Então Gideão, ele se escondia para fazer isso. Ele fazia isso de uma forma oculta. E aí um dia, esse clamor, Deus levanta um profeta. E o profeta diz no versículo 8 do capítulo 6, diz assim: o Senhor lhes enviou um profeta, diga profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios,
e das mãos de todos os opressores, e eu os expulsei e dei a vocês essa terra. O que é que está acontecendo? Mas no versículo 1 ele explica. No versículo 1 ele diz que tudo isso aconteceu por causa da idolatria. No versículo 1 do capítulo 6 ele está dizendo que aconteceu por causa da idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você é dele, ele tem ciúme de você. Você sabia? Ele não divide. Você é mais do que especial. Então quando você está indo para o outro lado, Deus pode liberar alguma coisa para que você se toque e diga: meu Deus, eu não posso sair da presença de Deus. Eu tenho que voltar ao meu lugar. Eu tenho que estar aqui. Pastora, me policia no horário, viu? Que eu quero terminar dentro do horário. Eu já preguei 20 minutos. Não sei para onde foi esses 20. No versículo 10 diz assim: e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem outros deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O povo não deu ouvido à voz de Deus. Deus disse para eles não fazerem aquilo, mas entrou no ouvido e saiu no outro, né? Hoje a gente está vivendo na graça, e muitas vezes a gente faz coisas, e aí a gente fica olhando. É igual, você conhece aquela história do cabo aqui, tomou um copo de caldo quente, aí foi na geladeira, e tomou um copo de água gelada, aí de repente entortou a boca, né? Deu uma trombose. Aí o outro vai lá, tomei, aí nem morri, nem aconteceu nada, né? Então muitas vezes a igreja do Senhor está assim, né? Sai do propósito, Deus não fez nada, e a pessoa não fez nada, então eu posso repetir, né? Eu posso varrer de novo, não aconteceu nada, né? Aí fala assim, né? Com a boca torta, nem morri, né? Mas entortou a boca. Então tá assim, às vezes a igreja do Senhor tá assim, né? Faz as coisas do qualquer jeito, desvia do propósito, deixa de adorar, e não aconteceu nada, não veio juízo, Deus não pesou a mão. Aí a pessoa tá, não, seu nada. E aí vai fazendo. De repente a conta chega, porque um dia a conta chega, irmão. Um dia a conta vai chegar. Não se iluda, não se engane, porque um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Foi o que aconteceu com o povo aqui de Israel nessa época, nesse período, né? Eles foram fazer outras coisas, e eles estavam adorando outros deuses. Tanto é que na casa de Gideão, os pais dele eram idólatras. Tinha altares a outros deuses. O pai de Gideão. Aí Deus começa a falar, porque veio o anjo, e aí veio o primeiro profeta, o profeta fala, né? Deixa a palavra, aí agora vem um anjo, e diz assim: então o anjo do Senhor veio, capítulo 11, versículo 11 aliás, do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Como eu estava falando, ele estava ali, é aqui dentro mesmo, porque para malhar o trigo tinha que ser no campo aberto, muito espaço, mas lá estava Gideão, dentro da tigela de barro, e se policiando, e o anjo debaixo de uma árvore, olhando, observando, porque o profeta já tinha vindo e já tinha falado, mas parece que a voz do profeta não adiantou muito não. Aí agora o anjo vem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor, o Senhor está com você, homem valente. Aí vamos observar aqui o comportamento de Gideão. Gideão respondeu: ah, meu Deus, ah, meu Senhor,
Se o Senhor, Deus, está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha Gideão dizendo assim, nós estamos na peia, 7 anos, e o Senhor está dizendo que é conosco? Não estou entendendo. Porque tudo que estava acontecendo para o povo de Israel, para aquela tribo, era normal. Eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Para eles estava normal. E aí ele diz, mas por que está acontecendo tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Espera aí, seu anjo, tem alguma coisa errada. O Senhor está dizendo que tirou do Egito, libertou, nos curou, nos deu a terra, fez tanto milagre, e me explica essa confusão que está acontecendo. Que para me comer, eu tenho que me esconder. Tem alguma coisa errada. Nem Gideão ainda tinha percebido o nível de idolatria que estava dentro da nação de Israel. Porque a sua casa, na sua casa tinha altares. Então o Senhor virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Deus, Senhor, como livrarei Israel? E eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai, complexo de inferioridade. Não sou capaz, não conte comigo, meu Senhor. No meio aí do povo tem uns cabos mais valentes do que eu. Mas Deus estava validando Gideão. Estava dizendo, não Gideão, você se acha incapaz, mas eu não acho. Eu olho para dentro de você e vejo um guerreiro, um conquistador, é você. Porque Deus escolheu ele, irmão, poderia ter sido outro. Por que Deus pegou o menor? O mais pobre? Porque o que Gideão está falando é uma verdade, mas ele se coloca como inferior a todo mundo. E de fato ele vinha de uma família menor, e ele era um dos líderes de Israel que tinha a menor tribo. Era o mais pobre, que tinha menos condição. E quando Deus diz para ele, homem valente, é tu que eu escolhi, é tu que vai ter que livrar o povo, é tu que vai libertar o povo de Israel desse negócio. E ele diz, eu não. Mas aí, com muita peleja, mas o Senhor disse, já que eu estou ao teu lado, você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Aí Deus está dizendo assim, não cara, tu não entendeu, tu realmente não tem nada, mas eu estou do teu lado, e é eu que vou vencer essa guerra para você. Simples assim, Gideão. Eu só quero que você vá, quem vai fazer a obra sou eu. E ponto final. Gideão respondeu, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dar-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Gideão queria um sinal. Quem lembra do sinal de Gideão? Molha a lã e não molha a terra. Senhor, se o Senhor está me chamando, então eu preciso que o Senhor me confirme. A gente quer essa confirmação, né? Talvez já tenha lhe confirmado há muito tempo, você é que ainda não quis ir. Deus já lhe chamou. Deus já olhou para você e disse assim, é você que vai libertar sua família. É você que vai começar e eu vou fazer. Você. Foi você que Deus levantou.
Talvez ninguém dê crédito suficiente para você dentro da sua casa, mas foi você que Deus levantou. E qual foi o primeiro desafio? Prova. Deus vai lá e responde ele. Ele diz: Senhor, pois molha aqui essa lã. Molha só ela. Tu está falando tudo isso aí, eu estou querendo me convencer, mas tem umas duvidazinhas. Mas se é o Senhor mesmo que está comigo, então faça isso. Molha essa lã e não molha ao redor dela. E assim o Senhor fez. Ele achou pouco. Ele disse: Senhor, tem uma duvidazinha ainda. Pouquinho. Faz o contrário. Pode ser que seja normal isso aí que aconteceu. Faça o contrário. E aí Deus faz o contrário. Molha só do lado e deixa a lã seca. E aí ele se convence. E aí Deus disse assim: pega o novilho do teu pai, vai lá nos altares, esbagaça tudo. Gideão fez, mas quando chegou lá, eu não tenho coragem. Deixa ficar de noite. E quando escureceu de madrugada, ele foi lá e detonou o altar do pai dele. Quebrou todos os ídolos que estavam ali. E aí o povo: quem fez isso? Gideão. O teu filho fez isso, Joás. Eu não acredito. Traga ele para cá que nós vamos matar ele agora. Nós vamos passar a peixeira nele agora. A peixeira porque era espada, irmão. Ele ia morrer na espada. E aí o pai de Gideão, por incrível que pareça, se levanta e diz assim: rapaz, se esses deuses fossem poderosos, tu acha que eles tinham deixado Gideão tocar neles? Se essas imagens aí tivessem poder algum, você acha que alguém tinha tocado nelas? Então se tocou é porque não tem poder. Aí eles baixaram a cabeça. Realmente, se fosse tão poderoso como a gente imagina, era para estar tudo inteira, porque ninguém tinha tocado. E aí Gideão se safra. Porque, irmão, tinha que quebrar o altar da idolatria. Porque se Gideão foi chamado para livrar o povo, e o que aprisionou o povo foi a idolatria, então ele tinha que quebrar esse legado. Ele tinha que destruir esse legado, que estava dentro da própria casa. E ele disse: não, vou destruir. E destruiu tudo, quebrou tudo. E aí Gideão agora vai para a luta. Você já conhece o final da história. Deus dá uma estratégia a Gideão. Levanta todo mundo. 32 mil pessoas, 32 mil homens, guerreiros, contra 135 mil do exército dos medianitas. Só que Gideão olhou e disse: mas o Senhor é comigo, eu vou. Mas aí o Senhor olhou e disse: não, Gideão, tem muita gente aí, macho. Olha quem é que está com medo. 20 mil, manda para casa, ficou 12. Aliás, 22 mil, ficou 10. E aí Deus olhou: Gideão, ainda tem muita gente. Senão não vai dar certo, porque eu quero fazer um milagre. E para me fazer um milagre só dá certo se for fora da lógica. Porque se tiver lógica e explicação não é milagre. Mas quando não tem explicação é milagre. Ok? Então é isso que vai acontecer na tua vida. Tu não vai conseguir explicar. Tu só vai dizer: aconteceu. Deus fez. Foi um milagre. Porque não tinha lógica. Não tinha como raciocinar como aconteceu. Porque aconteceu de uma forma que a ciência não tem como justificar, explicar nada. Porque é milagre. Milagre é aquilo que acontece fora da lógica. Não existe lógica. Como é que você explica que um paralítico cria carne nas pernas e sai pulando de alegria? Como é que você explica que o cara que não tinha mais olho, agora tem 2 olhos novos, olhando, parece uma luneta? A ciência não consegue explicar. Nós não conseguimos explicar. Só sei que aconteceu. Foi Deus, foi um milagre. Amém? E aí era isso que Deus queria fazer, porque Ele disse assim: eu coloquei, eu tiro. Eles estão aqui porque eu permiti, mas foi vocês que trouxeram os medianitas para cá. Foi as atitudes de vocês que trouxeram os medianitas. Mas eu vou tirar, não se preocupa não. E aí Deus dá uma estratégia. Gideão vai agora lá na beira do rio.
Os que se abaixarem como um cachorro ficar lambendo a água, manda para casa. Esses daí não servem para lutar. Mas aquele que levar a água até a boca, o Senhor separa. E aí ele separa 300, só 300. Para lutar com 35 mil homens. Sim, 135 mil soldados. Não era só homens, eram homens armados, treinados à guerra. E aí agora Gideão vai para a luta. Mas aí Deus disse assim: tenha calma, Gideão, não é assim não. Eu vou te ensinar aqui uma estratégia. Cada um pega uma buzina. Cada um pega um chofar. Chofar com a mão. Pega uma tigela de um mosaico ou de barro. Coloca a tocha aqui dentro. E sai assim, ó, com a tocha assim escondida. E separa 300 para um lado, 100 para um lado, 100 para o outro, dividiu em três grupos de 100. E lá está o exército. A Bíblia diz que era como um gafanhoto. Imagina, porque eles não ficavam juntinhos, então tudo espalhado. Era aquela multidão que quase não tinha fim de gente. E aí ele sai com a tocha aqui escondida e o chofar, a buzina do outro. E aí quando eles ficaram numa distância considerável, ele disse assim: agora vocês vão quebrar a tigela, lá a vasilha, vão quebrar e a tocha vai aparecer. Imagina, 100 tocha de um lado, 100 do outro, 100 do outro lado, e todo mundo vai tocar a buzina numa só vez, um coral. E aí, turu, turu, turu. O exército dos medianitas se apavoraram de madrugada. Eu acho que não tinha nem uma fogueirinha acesa. E aí quando ele começa a ver tocha de um lado, tocha do outro, eles imaginaram que os inimigos estavam do lado. E o que foi que eles fizeram? Puxaram a espada e começaram a lutar entre si. E começaram a se matar. Já foi a metade aí. E aí os que sobraram correram. E aí eles correram atrás, perseguiram e mataram. Foi assim que eles destruíram. Foi assim que Deus entregou na mão de Gideão a terra, o território que tinha sido entregue, não tinha sido prometido, mas já tinha sido entregue. E uma vez entregue, eles deixaram que os medianitas viessem e saqueassem eles. Mas Deus foi lá e fez um milagre, tirando toda a opressão do diabo, arrancando tudo e deixando eles libertos. É assim que Deus vai fazer. O milagre que Deus faz, Ele nem precisa da tua força, Ele só precisa da tua coragem, da tua fé. Ele não está nem preocupado se você tem energia para correr. Ele só está preocupado se você tem fé para acreditar que a estratégia que Ele está lhe dando vai funcionar. Porque você vai acreditar. Porque até então, Gideão estava o quê? Com complexo de inferioridade. Eu sou o menor, eu sou da menor família, a minha família é um bando de idólatra, eu estou aqui, eu ainda não me curvei a nenhuma estátua, mas eu estou aqui debaixo de um jugo grande. E Deus foi lá, pois vem cá, Gideão, é através de você mesmo que eu vou fazer esse milagre. É através de você, Maria, é através de você, Fátima, é através de você, José, João, Pedro, Tiago, Vitor, Titon. É através de você, Dona Aurinha, que Deus vai restituir o que o inimigo tirou. Aquilo que o inimigo foi lá, porque tinha legalidade e tirou, ele não tem mais legalidade, porque você está se posicionando da mesma forma que Gideão se posicionou e disse: eu vou, só prova que o Senhor está comigo. E hoje o Senhor está dizendo: vai nessa tua força e nessa tua garra, porque eu vou contigo, eu vou estar do teu lado, e tu não vai perder a guerra. Quem crê nisso? Quem crê que vai vencer essa guerra que você está? Tem uma parte aqui que meu horário terminou, nós vamos adorar a Deus. Mas eu termino antes da gente ir para casa, prometo.
Mas eu quero que a gente entre agora em um clamor de adoração. Que você possa se levantar agora como essa coluna. Que você está olhando para a sua casa, para a sua família, para a sua rua, para o seu vizinho, e está vendo as coisas se desmantelar. E aí você vai entrar agora num clamor, você vai clamar, porque